Boa noite, minha gente, tudo bem? O tema da nossa live de hoje são 3 informações que todo dentista deveria dizer ao seu paciente antes de iniciar o clareamento. Então vamos esperar aqui as pessoas entrarem na live, vamos fazer uma live bem recheada, tem muito conteúdo super interessante que vai ser possível para você já implementar na primeira consulta com o seu paciente. Boa noite, boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho. Ai, vamos lá. 3 informações que todo dentista deveria dizer ao seu paciente antes do clareamento. Me contem aí como é que vocês estão. Ivona, muito obrigada. Um beijo, meu amor. Boa noite, boa noite. O tema da nossa live de hoje, eu vou deixar aqui fixado. Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Clareamento. Boa noite, boa noite. O tema da live de hoje são 3 informações que todo dentista deveria dizer ao seu paciente antes de iniciar o clareamento. Estou só esperando um pouquinho as outras pessoas entrarem. Aproveita, já clica aqui nesse aviãozinho e manda para algum colega dentista ou também para algum paciente que vocês sabem que gostaria de fazer o clareamento, para quando ele for procurar o profissional, ele já está sabendo algumas informações, tá? Vamos lá. Boa noite, minha gente. Vamos lá. Já se passaram alguns minutinhos. Boa noite. Gente, e aí? Todo mundo daqui de Campina? Tô vendo alguns colegas. Boa noite. Doutora Carolina, de Santa Catarina. Olá. Bom, gente, acho que já passou alguns minutinhos, então eu vou já começar a nossa live de hoje. Só para repetir o tema para vocês se situarem, já está aí fixado. São 3 informações que todo dentista deveria dizer ao seu paciente antes de iniciar o clareamento, tá? Porque a gente sabe que para um procedimento e também para a gente criar um vínculo de confiança com o nosso paciente, a gente tem que estabelecer uma comunicação clara. Então, eu fiz até uns slides para vocês verem. O primeiro tópico que eu gostaria de conversar com vocês é um mito que eu recebo muito no consultório e às vezes até aqui na minha caixinha de pergunta, que é: clareamento não deixa o dente fraco. Gente, isso é um mito muito grande, mas que infelizmente muitos pacientes ainda não acreditam, porque eles não conhecem, não sabem, o dentista infelizmente não explica como é que o clareamento realmente age na estrutura do dente.
Então vocês sabem que o clareamento, vamos primeiro assim por partes. Com o passar do tempo, desculpa, gente, tava uma mal usada aqui. Com o passar do tempo, o nosso dente, e devido também à nossa alimentação, o dente ele vai pegando alguns pigmentos, principalmente hoje em dia que a gente utiliza muita coisa que é industrializada, com muitos corantes. Então, como é que o clareamento ele vai agir? Basicamente, o clareamento ele vai agir, ocorrer no dente através de um processo químico entre o gel clareador e o pigmento que está dentro desse dente. Então, o gel ele é capaz de penetrar na superfície do esmalte. Penetrando, ele vai fazer uma reação química entre entre as moléculas do clareamento. Peraí, tô me embananando. Vai haver uma reação química entre o gel com os pigmentos que estão dentro do dente. E a partir disso aí, essas moléculas elas vão ficando menores, menores, menores e começa a atravessar mais luz através do dente e aí ele vai clarear mais. Deixa eu só recapitular que eu me perdi um pouquinho nessa parte. Mas o gel vai agir, penetra na superfície do dente e aí imagine que ele vai remover aquilo ali, vai fazer com que as moléculas de pigmento fiquem menores. Então, passando mais luz, o dente fica mais claro. Gente, deu para entender direitinho? Eu me perdi um pouquinho nessa parte, mas o que é que muitas vezes o paciente chega no consultório dizendo: doutora, eu ouvi falar e alguém já me disse que fez o clareamento e sentiu muita dor ou que deixou o dente dessa pessoa fraco. E na verdade não é isso que acontece, certo, gente? A gente vai ter uma reação química, o gel ele vai penetrar no dente, vai fazer aquela remoção daqueles pigmentos quimicamente e não vai ter danos à estrutura do esmalte. Já é diferente quando a gente vai usar, ou então o paciente chega falando sobre géis ou cremes dentais, ou géis, eu digo géis de carvão ativado, que eles fazem o uso para clarear o dente. Então, o que é que acontece? Eu trouxe aqui 2 artigos para do desgaste dental realizado por essas pastas que se dizem clareadoras. E como vocês podem ver, não faz o clareamento, não é comprovado cientificamente. Outra coisa, acontece o desgaste realmente da superfície do esmalte. E outra coisa, predispõe o paciente a ter muita sensibilidade e recessão gengival. Então a gente tem que estar preparado para realmente informar isso ao nosso paciente, realmente mostrar para ele como isso pode ser prejudicial para o dente dele e também para toda a saúde bucal. Por quê? Se o paciente faz uso desses géis antes de realizar o clareamento e você não identifica isso, com certeza esse paciente vai chegar na primeira sessão relatando muita dor. Então você tem que ter essa conversa bem clara com o seu paciente para ele poder realmente ter confiança. Você mostra mesmo, gente, chega e diga assim, ó, vamos ler isso aqui. Veja isso aqui, veja esse artigo científico e me diga se realmente você quer arriscar, ter mais sensibilidade, ficar com o seu dente mais frágil, realmente frágil mesmo, pela simples propaganda de achar que o dente vai ficar mais claro de uma forma totalmente incorreta. Tá certo, gente? Esse aqui foi só um dos artigos que eu trouxe. O outro artigo que eu vi, que eu achei muito interessante para trazer para vocês, foi esse aqui. Cadê? Esse aqui, que era os perigos realmente de fazer uso de carvão ativado com o objetivo de clarear o dente. Gente, a gente sabe que o carvão ativado
ele é um agente altamente abrasivo. Então, imagine, eu sempre gosto de dizer ao paciente, quando você está usando uma pasta que tem muito abrasivo, imagine que você está realmente passando areia na superfície do seu dente. E olha só os resultados que esse artigo ele trouxe. Aumentou a suscetibilidade de doença na gengiva e recessão gengival, aumentou também os quadros de sensibilidade e não houve nenhum efeito clareador comprovado cientificamente. Gente, então é muito risco para pouco resultado. Então, quando você consegue mostrar realmente isso para o seu paciente, realmente mostrar, se ele duvidar, pegue os artigos, eu sempre tenho alguma coisa para mostrar para o meu paciente, mostrar como é que faz realmente a melhor forma dele conseguir ter o sonho do dente branco. Eu sei que isso é o sonho de muitos pacientes, ter um dente branquinho, lindo, ter um sorriso que deixa sua autoestima lá em cima. Mas você tem que fazer da forma correta. E o mais correto é fazer com um dentista capacitado, tá certo, gente? Não pode ser nem qualquer dentista, porque o que é que acontece que eu vejo muita gente perguntando sobre como é o procedimento de clareamento. Por quê? Ou vende o clareamento por sessão, ou vende por bisnaga, ou segue a bula do clareamento. E, gente, não é assim. Todo paciente, ele tem que ser feito um tratamento de forma individualizada, tá bom? Deu para entender essa primeira parte? Vocês entenderam tudo? Teve alguma coisa que vocês não entenderam? Diga aí, por favor, nos comentários. Tá tudo bem, né, minha gente? Boa noite, já vi que algumas pessoas entraram. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Acho que essa parte... E aí, minha gente, tudo certinho, né? Itamar, melhor vizinho de todos os tempos. Vamos lá. Minha gente, então, agora que vocês já viram essa primeira parte, que você não precisa ter esse medo de quando o paciente chegar para você dizer o clareamento vai deixar meu dente fraco, você vai ter certeza agora que não vai. Tá bom, minha gente? E sigam esse conselho que eu tô dizendo. Se vocês quiserem, depois eu até envio o link desses artigos e vocês ficam lá, para que às vezes a gente pegue um paciente que é mais descrente ou que faz uso dessas pastas, vocês já mostram para eles, porque eles têm que saber, eles só vão mudar através da informação. Então é seu dever como profissional da saúde levar essa informação para eles e fazer com que eles façam as coisas da forma correta, tá bom? Vamos lá, boa noite, Jay, boa noite, doutora Gabi. Então vamos lá, gente, o próximo tópico que eu separei para vocês, pra gente falar, é que... esse aqui é boa. Clareamento não deixa o dente branco artificial. Gente, eu acho que esse, com certeza, é uma das coisas que eu mais escuto quando eu falo do meu protocolo de clareamento premium. Por quê? O meu protocolo de clareamento premium, eu consigo chegar no branco máximo do meu paciente com o mínimo de sensibilidade. Se ele sentir sensibilidade, vai ser o mínimo possível e momentâneo de verdade, gente. Tipo assim, só vai durar algumas horas. Depois já passa se ele fizer tudo o que eu digo. E aí, muitas vezes o paciente diz, doutora, mas não vai ficar aquele branco artificial, não? Eu digo, gente, não. Por quê? Alguém sabe me dizer o porquê? Boa noite, pai. O branco do clareamento, ele vai chegar, o branco da esclera do seu olho, aquilo ali vai ser o máximo. E o que é que muitas vezes o paciente já vem com uma ideia errada? É essa diferença aqui, olha só, que eu vou mostrar pra vocês. Essa primeira imagem tem esse jogador que todo mundo conhece, ele ficou muito famoso pelo sorriso super branco.
Gente, isso aí não é um branco de clareamento, tá certo? Isso aí é um branco de faceta, isso aí com certeza lente de porcelana. E esse branco aí, que provavelmente é um BL2, com certeza são tons B, porque chega muito branco. Não é o tom natural que a gente chega no nosso dente. Então, para vocês verem, eu também coloquei a foto da minha paciente maravilhosa, Jaqueline. Já faz 6 meses que a gente encerrou o tratamento de clareamento dela. Ela ainda recebe elogios por esse sorriso até hoje, minha gente. E eu quero que vocês vejam a diferença de um branco artificial, que assim, não tô dizendo que não é bonito, eu acho lindo, mas de um branco que não é feito do clareamento para um branco máximo de clareamento, tá certo, gente? Então vocês vão ver que são tons diferentes, o substrato ele fica diferente, então a percepção quando a luz passa é diferente, realmente. E aí também eu gostaria de conversar com vocês. É muito importante na primeira consulta você observar as expectativas do paciente em relação ao tratamento de clareamento, certo? Por quê? Se o paciente ele realmente estiver querendo um dente branco, que, por exemplo, o desse jogador de futebol, você tem que sentar e dizer a ele, ó, isso aqui não é um branco máximo de clareamento, certo? O branco máximo que a gente tem, aí você vai pegar seus casos, vai mostrar o dente com o rosto de todo o paciente para ele ver, e aí você vai poder identificar essa diferença e também alinhar a expectativa do seu paciente. Por quê? A gente, para estabelecer um relacionamento de confiança, minha gente, você tem que ter uma comunicação clara com o seu paciente. Não adianta ele chegar, você dizer que vai deixar o dente branco dele, o branco máximo, que vai conseguir chegar com o seu clareamento, e ele está esperando uma coisa muito além. E também, o que é que acontece? Às vezes o paciente ele vem querendo que com clareamento resolva tamanho, forma e etc. do dente. Então você tem que realmente saber esclarecer isso, saber alinhar a expectativa dele com o tratamento que você está propondo para ele. E se você vê que realmente, o que o paciente quer é uma coisa que eu só vou conseguir se fizer faceta ou lente de contato, e aí você vai fazer o clareamento, porque a gente sabe que para um resultado bom de faceta ou de lente, a gente precisa primeiro fazer o clareamento, vocês sabem disso, né, minha gente? Para depois fazer realmente aquilo ali para alinhar a expectativa do paciente. Porque eu acho que como a gente trabalha muito com saúde e também nessa área estética, a gente sempre vai querer que o nosso paciente ele tenha aquele resultado que ele deseja. Gente, não tem nada melhor do que chegar no final do tratamento e o paciente olhar para você e dizer, doutor, você me devolveu a vontade de sorrir, você melhorou minha autoestima 50 mil vezes, eu tava com depressão antes de vir, eu não me cuidava e agora eu tô olhando pro espelho e tô me amando. Gente, não tem nada melhor do que isso acontecer na vida de um profissional da saúde. E já aconteceu comigo, eu sei que provavelmente já aconteceu com vocês, e vocês sabem o quanto isso é importante pra gente e o quanto isso é uma coisa gratificante. Então, assim, alinhe sua expectativa com a expectativa do paciente. Seja claro com ele. Mostre fotos. Então, assim, eu sempre gosto de mostrar tudo ao meu paciente. Tudo que eu vou fazer, eu vou mostrando a ele, para ele sempre ter essa expectativa clara. Saber o que é que vai acontecer e não ter expectativas além do que aquilo que a gente consegue fazer. Tudo bem, minha gente? E aí, falei muito rápido. Essa aí foi uma coisa muito boa. E digam aí, o sorriso da minha paciente maravilhosa. Lembrando, viu, gente, eu não tô dizendo que o sorriso dele não é bonito, não. O sorriso dele é muito bonito. Mas não é um sorriso só de clareamento, tá?
A próxima coisa que eu gostaria de falar para vocês seria essa aqui. Deixa eu ver. Ah, uma coisa muito boa. E esse aqui a gente vai até poder se alongar, se prolongar mais. Olha só. Clareamento não é igual para todo mundo. O que é que acontece muito, gente? Que eu vejo colegas cometendo esse erro. Eu mesma já cometi quando eu iniciei minha carreira odontológica, onde eu não tinha o conhecimento da forma correta. Eu acho que no último post eu falei para vocês. Já fazem 2 anos que eu estudo e aprofundo meus conhecimentos em relação ao clareamento. Por quê? Antes eu via, começava o clareamento, chegava na segunda sessão, o paciente estava morrendo de sensibilidade. Estava dizendo, doutora, eu não estou aguentando. Precisava, às vezes, em casos mais graves, chamar ibuprofeno para passar a dor. E, gente, isso tudo era porque eu estava fazendo o clareamento da forma errada. Simplesmente eu estava fazendo as coisas da forma errada, ou seguindo a bula do fabricante, ou não tendo conhecimento de escolher o gel específico para a necessidade daquele paciente e não levava em consideração as características do meu paciente. Gente, eu acho que hoje uma doutora falou comigo e perguntou como é que se baseava o diagnóstico, porque eu disse que o diagnóstico ele é a etapa fundamental e é principal. Eu acho que o diagnóstico ele baseia até todo o clareamento, porque tudo que eu vou escolher, o tempo de aplicação, a porcentagem da concentração do gel que eu vou utilizar no meu paciente, quantas sessões vão ser por dia, naquele dia que ele vier fazer. Tudo isso, o que vai basear vai ser o que eu encontrar no diagnóstico do meu paciente, que geralmente é na primeira consulta. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente, por não tentar buscar mais coisas, ou infelizmente por preguiça de estudar, a gente termina só lendo o que é que está ali na bula. Ah, a bula diz aqui que é para eu aplicar 3 sessões de 15 minutos cada. Não, então uma sessão de 45 minutos cada. Gente, não é assim que se faz clareamento. Se você faz clareamento desse jeito, em um paciente que não tem trinca, que não tem recessão gengival, que não tem, vamos ver o que mais, algum desgaste na superfície, espessura de esmalte, ele provavelmente vai sentir uma sensibilidade menor. Mas se você colocar esse mesmo protocolo em um paciente que já tem choque de sensibilidade, que apresente trinca de esmalte, que tem áreas de recessão, gente, esse paciente ele vai sair extremamente insatisfeito do seu clareamento, do seu consultório. Por quê? Você não realizou a forma correta, ele está morrendo de dor e ele não vai chegar no branco máximo. Então você entende que se você fizer isso para um paciente que tem essas características mais frágeis, ele não vai lhe indicar, então você não vai aumentar seu faturamento, você não vai conseguir vender mais. O paciente ele vai dizer, paguei não sei quanto, paguei 4 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais, num clareamento só aguentei 2 sessões, foi o dinheiro jogado fora. Isso que você faz de diagnosticar, saber o que é que você vai olhar no seu paciente e como você vai tratar, é o que vai lhe diferenciar da grande maioria dos outros dentistas, minha gente. Eu tenho colegas que começaram a fazer o tratamento de sensibilidade, o tratamento de dessensibilização que eu faço, depois que eu fui lá e disse como era que fazia. Porque eles viam que meus pacientes não tinham sensibilidade, ou se tinha, era muito pouco, geralmente só no primeiro dia, ou então nas primeiras horas, ou então não tinha nenhuma sensibilidade, enquanto que elas que não faziam não tinha esse protocolo, esse cuidado,
fazer o correto diagnóstico, tinham pacientes que não chegavam na terceira, não completavam o clareamento. Não completava. Gente, você não vai conseguir chegar no branco máximo do seu paciente se ele estiver sentindo dor. Entende? Não vai. O paciente não vai querer fazer um procedimento doloroso. E aí, se ele não faz, se ele sai com dor do seu consultório, ou essa dor dura muito, ele não indica você para outras pessoas. Então, você não aumenta seu faturamento. Ele não vai ter boas lembranças de você. Ele vai associar e ele vai dizer que clareamento dói sim. Você entende? E aqui eu trouxe 2 exemplos de coisas que vocês devem olhar para fazer um correto diagnóstico do seu paciente, certo? Olha só. Aqui, esses 2 aqui são meus pacientes. Eu quero que vocês, agora, quando forem fazer a avaliação de um paciente para clareamento dental, vocês tenham um olho clínico mais apurado para avaliar gengiva, situação de gengiva do seu dente. Do seu dente não, do dente do seu paciente. Ver se esse paciente tem áreas de recessão gengival, como vocês estão vendo aí. Que esse meu paciente, ele tinha áreas de recessão gengival devido à perda de alguns dentes e também por traumas oclusais, tá certo? Pacientes com hábitos deletérios, por exemplo, bruxismo. Hoje a gente sabe que o índice de bruxismo aumentou muito depois dessa pandemia, porque a gente vive numa era mais estressada. Então, infelizmente, nosso corpo encontra várias formas de aliviar o estresse. E, infelizmente, essas formas de aliviar o estresse, se não forem guiadas da forma correta e exteriorizadas, vão ficar internas e aí a gente começa a ter problemas com o nosso corpo. Certo, gente? Então, bruxismo é uma coisa assim, muito, quase que 90% associada a estresse. Então, se, por exemplo, chega um paciente desse e diz, eu gostaria de fazer clareamento. E aí, você não fez nenhum diagnóstico, só viu que ele não tem cárie. Não tem cárie, a gengiva tá boa, vamos fazer. Se um pouquinho do peróxido de hidrogênio tocar nessa área que tá sem recobrimento gengival, gente, seu paciente vai sentir uma dor horrível. Vocês entendem agora como é importante fazer o correto diagnóstico antes de iniciar o tratamento de clareamento? Então, isso tem que ser uma coisa que você vai mostrar para o seu paciente. Você tem que dizer a ele o quanto aquele cuidado ali que você está tendo é importante. Você tem que fazer o tratamento disso aí. E você também tem que explicar isso ao paciente, porque quando você for fazer o diagnóstico e ver qual período que ele vai fazer o protocolo de dessensibilização, que é antes do clareamento, você tem que saber explicar a ele se vai demorar muito ou não. E por quê? Porque o paciente, ele quer saber. Ele quer ter o dente branco, sim, gente. O paciente que chega para fazer clareamento, ele quer ter um dente branco lindo. Mas ele também quer sentir isso, fazer isso sem sentir dor. Tá bom? Então, é muito importante você saber diagnosticar tudo que tem de presente, de alteração na cavidade bucal do seu paciente, para que você consiga realizar um tratamento de clareamento com o máximo de conforto possível para ele. Porque só você fazendo isso, você vai conquistar a confiança do seu paciente. Ele vai lhe indicar, você vai fazer mais clareamentos, vai ter mais resultados e ele vai ser um paciente satisfeito. Gente, não tem nada melhor do que você ter um paciente satisfeito e que acredite no seu trabalho, que valorize o seu trabalho. E quando chega no final e você vê que o paciente, ele tá maravilhado, ele chegou no resultado que ele queria, ele realmente está satisfeito, você podia ter cobrado 10 mil reais, que ele vai achar barato, pelo resultado e pela mudança de vida que você trouxe para ele. Tá bom?
Isso é uma coisa que é muito importante para vocês dizerem, para vocês salientarem. Eu sempre peço ao meu paciente para ele ter paciência no clareamento. Por quê? Eu explico a ele tudo que foi que eu encontrei de alteração na boca dele, ou mesmo que não tenha nenhuma alteração. Todos os meus pacientes, eles fazem protocolo de sensibilidade, todos. Por quê? Porque quando o gel ele vai penetrar no dente, a gente sabe, né, gente? Ele penetra no dente, ele vai reagir quimicamente com os pigmentos, vai fazer a quebra desses pigmentos em pigmentos menores, em moléculas menores, e isso vai, vamos dizer assim, que vai, não é desestruturar, mas ele vai, também não é fragilizar a palavra, mas ele vai deixar o dente mais suscetível a sentir sensibilidade por agentes externos. Que é o quê? Quando tomar alguma coisa gelada, uma coisa muito quente. Então, se você já fez todo o preparo antes, você já fez todo o protocolo de dessensibilização, você cuidou do seu paciente para que ele tenha um clareamento da forma mais tranquila, mais confortável possível, você não vai ter problema, o paciente vai conseguir chegar no branco máximo que ele e que você também quer dar isso a ele, e ele não vai ter nenhuma dúvida sobre o excelente profissional que você é, minha gente. Só em você explicar isso para o seu paciente, mostrar para ele tudo, você já vai ver que ele vai sair da consulta e vai dizer: nossa, eu já fui em vários dentistas, nenhum me explicou isso que essa doutora me disse. Você tem que lutar para você ser esse dentista. O dentista que o paciente vai chegar no seu consultório e não vai querer sair. Não vai querer trocar. Vocês entendem como isso é importante? Gente, quando a gente tem a confiança no nosso procedimento, a gente faz com que o paciente, ele também tenha confiança na gente. Tudo bem? Estão entendendo? Sei, tem que falar direitinho, tem que falar. Tudo é confiança. Tudo. E aí, minha gente, todo mundo tá acompanhando a live? Tem alguma pergunta até agora que querem fazer? Todo mundo bem, né? Esses foram as três principais informações que você deveria dizer ao seu paciente antes de iniciar o clareamento. E aí eu sei que eu falei alguma coisinha a mais sobre dor. E aí eu trouxe uma informação bônus para você também dizer ao seu paciente, tá certo? É claro que para você dizer isso, você tem que ter confiança no seu protocolo, você tem que saber fazer o tratamento da forma correta para que você não minta para o seu paciente, tá certo? O último que a gente vai falar é que clareamento não deve doer. Se o seu paciente chega na primeira sessão, no final da primeira sessão, ou chega na segunda sessão, e se você faz ou tratamento só de consultório ou tratamento só caseiro. Tô falando especificamente de consultório, tá certo, gente? Para quem só vende um ou outro, ou então combinado, não segue um protocolo realmente. Se o paciente chegar e dizer que o clareamento tá doendo, que ele tá sentindo dor, você errou em alguma fase do seu tratamento. Ou você não fez o protocolo de dessensibilização, ou você não soube escolher a porcentagem e o tempo de aplicação do gel para o seu paciente. Então, se você não fez corretamente nenhuma dessas duas coisas, a culpa do seu paciente estar sentindo dor é sua. Dói, né, minha gente? A verdade dói. Igual vai doer o dente do seu paciente se você não fizer as coisas da forma correta. Certo? Por quê?
O clareamento, gente, existem milhares de artigos científicos, existem milhares de pesquisas que nos mostram, e também existem milhares de produtos que a gente pode utilizar para fazer com que o paciente tenha o máximo de conforto possível durante o tratamento, tá bom? Então, como é que eu costumo fazer? Lembra que eu disse que o que vai regir todo o tratamento do meu paciente é o que eu achar como diagnóstico, o que eu acho lá no diagnóstico dele? Tudo o que eu achar, seja uma trinca em esmalte, seja uma restauração defeituosa, seja uma recessão gengival, eu preciso tratar tudo isso antes de iniciar o clareamento. Se o paciente chega e já diz que tem sensibilidade, ele vai ter muito mais se você não fizer o protocolo de sensibilidade. Figueiredo Odontologia. Meu amor, ó, dessensibilizante você só vai usar em casos de sensibilidade extrema. Por quê? Se você usar dessensibilizante ou antes do procedimento, ou ficar usando antes do paciente sentir alguma dor, isso vai prejudicar a abertura do tom. Então, o que deveria, vamos dizer assim, por exemplo, o tom que deveria chegar quando ele faz o clareamento caseiro de consultório, o caseiro supervisionado e o de consultório, ele vai demorar muito mais a abrir, porque o dessensibilizante ele age como um obstrutor, tá? Então, imagina que ele está formando uma película ali no dente, ele vai ajudar na sensibilidade, mas não é isso que eu faço no meu protocolo, certo? O que é que a gente faz? A gente vai... Peraí, calma. Gente, depois de testar em alguns pacientes, eu vi que demorava muito. Quando usava o dessensibilizante, eu gastava muito dinheiro com aquilo ali, não tinha o resultado que eu queria e o clareamento demorava muito mais. Então, o mais prático é fazer realmente o protocolo antes de sensibilidade, tá certo? E como é que ele é feito? Você vai usar alguns materiais que tem alta concentração de flúor, mas tudo que você achou durante a fase diagnóstico. Você vai fazer a avaliação de trinca de esmalte, de recessão gengival, ver se tem cárie defeituosa, ver se o paciente, o tipo de gengiva do paciente também influencia muito nos graus de sensibilidade. Então, assim, é muita coisa para eu dizer em uma aula só, realmente muita coisa. Então, você vai usar várias coisas e o tratamento de sensibilidade depende muito do diagnóstico. Você tem que saber diagnosticar bem, tem que saber tratar tudo que você diagnosticou para você ter um resultado satisfatório. Tá certo? Deu para entender essa parte do tratamento de sensibilidade. O tratamento de sensibilidade ele também vai depender do que você achar. Tá certo, gente? Depende muito do que você acha e o tempo que você vai fazer o clareamento não. O tratamento de sensibilidade depende do que você achou no diagnóstico. Por exemplo, eu trouxe também 2 casos de paciente para vocês verem, que estava até na parte do... para vocês verem a diferença entre os pacientes, tá certo? E também a diferença nos tratamentos. Em um paciente, que é o desse primeiro, a gente fez o tratamento de sensibilidade com apenas uma sessão. Uma sessão já foi suficiente para o paciente ele ter um ótimo resultado, não sentir quase nada. Eu vou mostrar, eu até coloquei o print do... como é que se diz? Do que ele disse. Do feedback dele. Enquanto que essa outra paciente, eu acredito que eu fiz o protocolo de sensibilidade nela em 2 sessões. Mas tudo isso vai depender do que foi visto no diagnóstico. Tem pacientes que você precisa fazer 1 mês de tratamento de sensibilidade para ele poder começar o clareamento. Tá bom? Tudo
também. Você também pode usar Durapato, mas tem coisas mais... Tem algumas substâncias que vão fazer com que você tenha uma maior lucratividade no seu consultório, tá certo? Mas o Durapato, se você tiver o dinheiro de comprar um Durapato, pode ser um Durapato, com certeza. Tá certo? Mas não é só isso, tá bom? Figueiredo Odontologia. Não é só isso. Gente, e aí, só pra terminar, pra vocês verem. Vocês estão vendo esses dois casos que eu coloquei agora. Nos dois casos, eu consegui chegar no branco máximo do dente do paciente. Mas vocês estão vendo... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vocês estão vendo que um tratamento foi diferente do outro? Por exemplo, nesse primeiro, a gente fez uma sessão só de clareamento, uma sessão só de tratamento de sensibilidade. Entretanto, o paciente demorou quase 2 meses para chegar no branco máximo. Enquanto que essa outra paciente, ela só fez 2, acho que 2 ou foi 3 no máximo, sessões de tratamento de sensibilidade, e a gente chegou no branco máximo dela, acredito que eu acho que com uns 25 dias, uns 30 dias. Então, assim, até isso você tem que saber diagnosticar, para você dizer ao seu paciente também que tratamento de clareamento não é tudo igual. Tá certo, minha gente? Vocês conseguiram ver direitinho aí um caso, outro caso, e que ambos a gente chegou no branco máximo do dente, sem sensibilidade, ou se sentiu sensibilidade, foi o mínimo possível, mas em tempos diferentes, com protocolos diferentes. Os géis utilizados em cada paciente foram diferentes, concentrações diferentes. Então, tudo isso você só vai realmente conseguir identificar sabendo de algumas coisas. E não se preocupe, gente, eu vou fazer mais lives e vou conseguir aprofundar mais alguns assuntos, tá certo? Realmente, Maiara, sensibilidade é terrível. Sensibilidade realmente é terrível. E assim, minha gente, olha só, se você ainda paciente aí com sensibilidade e você só passa uma pasta, um creme dental sensibilizando pra ele, olha, minha gente, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos fazer tratamento de sensibilidade e, além de ajudar o paciente, também nos ajudar, elevando o nosso nome. A gente vai ser tratado como referência e vocês vão ver que seus pacientes vão ficar muito, muito, muito mais felizes com os resultados que vocês vão dar para eles. Tá certo? Deixa eu só mostrar para vocês. Está finalizando já. Gente, eu vou só mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para ver direitinho. Os feedbacks de 2 pacientes meus. Tem mais, mas aí esses aqui foi o que eu mais gostei. Que eu achei mais bonitinho a figurinha, tá, gente? Não é que eu não gostei dos feedbacks dos outros pacientes, não. Que eu achei mais bonitinho. Olha só, essa minha primeira paciente, eu perguntei a ela se ela estava sentindo alguma coisa de sensibilidade. E quanto à sensibilidade, tá tudo ok? Ela disse que não estava sentindo nada. Isso aí provavelmente foi na 2ª sessão do clareamento. E não, gente, eu não vendo clareamento por sessões, viu? Não é por sessão, não é por sessão. E o outro paciente, que é até esse da foto anterior que eu mostrei pra vocês. Eu perguntei, você viu que com o decorrer do dia o seu dente clareou mais? Porque realmente é isso que vai acontecer, gente. Quando você faz a forma correta, com o passar do dia, o dente, se você fez o clareamento pela manhã, à tarde o dente vai estar mais claro. Você sabia disso? Por quê? Porque ainda fica o oxigênio nascente dentro da superfície dentária. Pois é, minha gente. E aí o paciente disse, não estou sentindo nenhum desconforto. E isso aqui foi só uma sessão, viu, minha gente? Não estou sentindo nenhum desconforto e comentários só positivos. Vocês estão vendo, quando você fizer as coisas da forma correta, como o feedback desses pacientes vai ser precioso para você? Gente, é isso que faz um paciente indicar você para outro dentista, para outro paciente. É isso também que faz você
ser uma dentista diferenciada na sua região. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Figueiredo Odontologia, meu amor, você tem mais alguma pergunta? Conseguiu entender aquela parte do protocolo de sensibilidade que vai depender muito do que você encontrar no seu paciente? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que eu já consegui falar tudo que eu tinha para falar hoje. Mostrei para vocês alguns casos. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar agora, tá certo? Pronto, muito obrigada a você, amor, por ter mandado alguma pergunta. Se quiser saber mais, fala comigo pelo direct, tá certo? E em breve vamos ter novidades por aqui. Mas realmente, sensibilidade é terrível, gente. Sensibilidade é terrível. E aí, tudo bem? Tudo bem? Dessensibilizante só em casos de sensibilidade extrema, tá certo, gente? Tipo assim, sensibilidade realmente extrema. Porque vai demorar muito mais o gel conseguir... Tudo certo, meu amor. Vai demorar muito mais o gel conseguir penetrar no dente, tá certo? Prontinho. Gente, então eu vou encerrar por aqui. Gostaria muito de agradecer vocês que me acompanharam. Provavelmente no próxima semana vamos ter mais uma live. Vou tentar sempre manter alguma coisa, sempre ficar movimentando para vocês, trazendo coisas que realmente vai fazer total diferença na vida clínica de vocês, tanto para vocês quanto para o paciente de vocês, tá certo, gente? Que a gente quer ter bons resultados, quer que o paciente tenha um ótimo resultado e quer ser reconhecido por fazer isso, né, gente? A gente tá sempre buscando isso. Maiara, o tratamento de sensibilidade pode fazer antes de colocar o aparelho. O tratamento de sensibilidade, ele vai ser usado tanto se você for fazer clareamento ou não, tá certo? O tratamento de sensibilidade, ele é realmente para tratar sensibilidade. A gente fala muito sobre o clareamento porque ele realmente é uma coisa que vai deixar que geralmente as pessoas já têm o preconceito de que clareamento dói. Então, mas não, o tratamento de sensibilidade ele é usado em qualquer fase, se você for fazer clareamento ou não. Se você tem sensibilidade, procure um dentista capacitado para fazer esse tratamento para você. E não um só que vai passar uma pasta, gente, não. Tratamento de sensibilidade não é só usar creme dental com Colgate Sensitive Pro Alívio ou Sensodyne Rápido Alívio. Não. Tratamento de sensibilidade é muito além disso. A gente tem que... Primeiro, o que é que está causando essa sensibilidade? É a sua alimentação? É algum desgaste que está acontecendo? É algum contato oclusal que está fazendo você ter algum problema na sua gengiva? Você diagnosticou isso, claro que é mais profundo, tá? Diagnosticou isso, tratou, depois é que segue para as outras coisas. Tá certo, gente? Gente, boa noite, Camila, tudo bem, meu amor? Gente, eu acho que era isso. Gostaria de agradecer a vocês que ficaram até aqui. Camila entrou agora. Amo clareamento. Camila, todo mundo ama clareamento. Gente, eu nem contei pra vocês, mas dentre os procedimentos de odontologia, o clareamento é o que mais faz eu ser feliz por ser dentista. Porque o clareamento ele é um procedimento que ele dá ao paciente, de forma mais rápida do que os outros, uma elevação da autoestima muito grande. Então você chega com às vezes você chega no paciente. Obrigada, meu amor, Camila. O paciente chega pra você e diz: olha, eu não sorrio, eu não tenho vontade de sorrir, eu tenho vergonha porque meus dentes são muito amarelados. E aí com clareamento você consegue transformar tudo isso pro seu paciente, tá certo? Então, pra mim, clareamento é o que faz meu coração bater mais forte. Orto também, mas clareamento é mais. Tá bom, minha gente? Gente, muito obrigada.
Paulinha, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que apareceu por aqui nessa live. Próxima semana vamos ter mais live, se Deus quiser. Tem até um colega meu que está querendo fazer uma live comigo sobre facetas. Então, para vocês que querem saber a diferença entre facetas e clareamento, vamos ver, vamos marcar essa live, tá? Gente, muito obrigada. Vou deixar essa live salva para quem não conseguiu assistir aqui no ao vivo. Conseguir assistir, ver se tem alguma dúvida, qualquer coisa fala comigo pelo direct. E vai dar tudo certo. Só em vocês dizerem essas informações para o seu paciente, vocês vão ver que já vai fazer uma diferença muito grande. Se você vendia só 3, vamos dizer assim, se uma semana você só vendia de 3 a 5 clareamentos, você vai conseguir vender muito mais, porque você vai ter uma comunicação com muito mais confiança para o seu paciente. Tá bom, minha gente? Muito obrigada. Obrigada. Milena maravilhosa. Então, até a próxima. Qualquer coisa, fala comigo pelo direct, tá bom, minha gente? Tchauzinho.